começar mais um vídeo? Então vamos lá. Eu sou Mariana Torquato, esse aqui é meu bracinho. Juntos nós temos o Vai Uma Mãozinha aí, o canal mais diferentão do YouTube. Aqui estão todas as minhas redes sociais pra você me seguir, me acompanhar, falar comigo, me sugerir o que você quiser. E hoje a gente vai falar sobre candidatos à presidência e o que eles têm a dizer sobre pessoa com deficiência. Nós vamos analisar o plano de governo de todos os candidatos à presidência para ver quem é aí que tá lembrando que existem pessoas com deficiência nesse país, que somos mais de 30%, e que precisamos de políticas públicas de inclusão e de acessibilidade, né? E, gente, não sejam tolos de achar que o plano de governo não serve para nada, que o que importa é a atitude, é a proposta do candidato. Não é bem assim não, viu? Se a nossa demanda, se a nossa história, se o nosso nome não é nem citado num documento onde a pessoa diz o que vai fazer quais são os planos, a quem ela propõe, para quem ela vai trabalhar, para o que ela vai trabalhar, quais são as prioridades dela, se nós não estamos dentro dessas prioridades, se nós não estamos dentro desse plano, não vale a pena você gastar seu voto com essa pessoa, porque se você quer, de fato, uma sociedade um pouquinho mais justa, igualitária e inclusiva, você vai ter que votar em pessoas que estão afim dessa mesma coisa. Vamos começar aqui com Álvaro Dias, do partido Podemos. Álvaro Dias, no seu plano de governo, não cita a palavra deficiência, nem fala da gente, não tem nada, nenhuma citação sobre nós, tá? O Cabo Daciolo, que é o cara que quer acabar com a Havan, aliás, a Havan é daqui do meu país, Santa Catarina, é muito engraçado isso. Cabo Daciolo fala de pessoas com deficiência no seu plano de governo. Ele fala sobre educação inclusiva, fala sobre acessibilidade. Ele também faz uma proposta de tornar todos os banheiros acessíveis em escolas até 2022. Ele não aborda questões de saúde, assistência social e trabalho, mas pelo menos aborda alguma coisa. Esse é Cabo Daciolo, em nome de Jesus. Ciro Gomes, do PDT, apresenta algumas propostas importantes, como promover ações para consolidar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ele fala sobre garantir a implementação da Lei Brasileira de Inclusão. Outra coisa interessante é que ele fala sobre uma criação de centros de referências em diversas macro-regiões do país para atender pessoas com deficiência. Ele fala também sobre a criação de uma rede federal ou utilizar os institutos federais e universidades federais para formação e treinamento de pessoas que vão trabalhar em escolas com pessoas com deficiência. Ele também fala sobre a eliminação da impossibilidade de voltar ao trabalho para as pessoas com deficiência que recebem algum tipo de benefício, como o benefício da prestação continuada, né? Porque se você voltar a trabalhar, você perde o benefício. Ele fala sobre tirar essa perda do benefício, entendeu? O que eu acho uma pauta muito interessante e muito importante. O Emael, do DC, é um rapaz que colocou a palavra deficiente no seu plano de governo. Uma pessoa que não usa os termos atualizados em relação à pessoa com deficiência, em relação a uma minoria, é uma pessoa que simplesmente colocou isso lá porque tinha que constar, sabe? Deve ter pego de um arquivo lá de 2004, 2003, porque desde 2005 o termo correto é pessoa com deficiência. Se você não sabe sobre isso, só você clicar aqui, ó, que eu já contei tudo pra vocês, todo o bafafá, por que não é mais portador de necessidade, isso e aquilo, tá? Ele fala ensino inclusivo para portadores de necessidades especiais. Meu Deus, Emael, a gente precisa conversar, meu querido. Vamos procurar a terminologia correta das coisas pra gente poder não passar esse micão que você tá passando aqui. O Geraldo Alckmin só faz uma citação a pessoas com deficiência, vou ler aqui pra vocês, ele fala assim: vamos zelar pelo cumprimento dos dispositivos da Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência e promover a sua regulamentação. Só isso. O Guilherme Boulos, do PSOL, tem um dos planos de governo mais lindos em relação à pessoa com deficiência, porque tem muita proposta, tem coisa assim que até Deus duvida, fica até meio perdida. Ele propõe a efetivação da Secretaria da Pessoa com Deficiência com as pautas a seguir: formular, implementar e coordenar a política para o segmento, gestão e cogestão, desconstruir gradativamente o modelo médico, que considera a deficiência como doença, reproduzindo práticas e políticas assistencialistas. Meu Deus, aquele me ganhou tanto. Substituindo-o pelo modelo biopsicossocial, que é o que tentamos fazer na Lei Brasileira de Inclusão e que estamos dando passos lentos, eu vou falar sobre isso mais à frente no canal. Ele também fala em dialogar com o segmento e atores sociais, no caso Euzinha, instituições, lideranças, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de projetos que facilitem a vida da pessoa com deficiência,
Ai, gente, ele fala sobre desenvolver ações de informação, sensibilização e capacitação para servidores, articuladas com todas as áreas do governo, de forma a promover mudanças atitudinais e manter pessoal qualificado para o atendimento de pessoas com deficiência. Gente, me dá vontade, assim, ó, toda vez que eu leio esse plano de governo, me dá vontade de eu mesma entrar no político e fazer esse plano de governo dele valer a pena, sabe? Porque é um plano de governo tão lindo, tão lindo. Gente, sério, eu me emocionei com a proposta do Boulos. Com certeza é a mais completa proposta para pessoas com deficiência, e eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, tá? Antes da gente escolher candidato pra ver quem que ganha quem, tá? O importante de você escolher seu candidato é você escolher a pessoa que te representa. É pra isso que é o voto. A gente não tá no BBB pra ficar combinando o voto, entendeu? Essa é a minha opinião, né? Enfim, cada um tem a sua opinião, e Boulos é um candidato que tem um plano de governo lindo em relação às políticas de pessoa com deficiência, tá? Henrique Meirelles, do MDB, que aliás é um dos queridos, uma das pessoas mais amadas. A gente já falou sobre o Henrique Meirelles aqui nesse vídeo, sobre o oportunismo em Libras, e é engraçado que ele fez aquele vídeo da pré-candidatura dele em Libras, só que na hora de fazer o plano de governo dele, ele esqueceu de incluir as pessoas com deficiência, porque não tem nada, niente, zero, nada, não tem uma citação de pessoa com deficiência dentro do plano de governo dele, e aí a gente já mostra que a gente não é nada prioridade no seu plano, mas a gente só serve pra fazer sensibilização e campanha política, né? Jair Bolsonaro, do PSL, tem um plano de governo que é um PowerPoint, e no PowerPoint do Jair Bolsonaro não tem nada em relação a pessoas com deficiência. O que mostra que as pessoas com deficiência que apoiam esse candidato provavelmente não fazem a menor ideia de que as políticas públicas que elas têm hoje, todos os benefícios e direitos que elas têm hoje foram construídos em governos de esquerda. E também a gente precisa entender que às vezes a pessoa é uma pessoa com deficiência, mas não necessariamente ela é uma pessoa que não é preconceituosa e que não cai no conto do vigário que diz que vai prender ladrão. João Amoedo, do Novo, que de novo não tem nada porque não traz uma palavra sobre pessoa com deficiência no seu plano de governo. Pra mim, não representa. João Goulart Filho, do PPL, diz que combateremos todas as formas de preconceito e discriminação econômico-social, racial, étnica, religiosa, etária, regional, sexual e por deficiência. Alguém lembrou pra ele, tem os deficientes também, porque foi o último. Aí, mas não faz mais nenhuma proposta, só fala que ele vai combater, né? Não fala como. E o Haddad destina um capítulo para falar sobre a inclusão das pessoas com deficiência, fala em retomar o plano Viver Sem Limites, que é um plano que prevê o atendimento da pessoa com deficiência desde o seu nascimento, o acompanhamento, etc. É um plano que foi suspenso. Eles falam em promover mais pesquisas, acesso e informação relacionada à pessoa com deficiência e também o seu acesso a tecnologias assistivas. Eles falam que eles vão atuar de forma a eliminar a discriminação com a pessoa com deficiência e dizem que vão ampliar a fiscalização do cumprimento da lei das cotas. Falando que tudo isso com a participação efetiva das pessoas com deficiência e observando a diversidade que as compõe. Bonito, bonito no papel. A Marina Silva também destina um tópico exclusivo para o tema pessoas com deficiência. Ela fala sobre fortalecer a cidadania e a entrada no mercado de trabalho. O plano de governo dela fala sobre a maior fiscalização do cumprimento das leis das cotas e fala também sobre a oferta de capacitação profissional para pessoas com deficiência. E no campo da educação ela fala sobre fortalecer a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ampliando e qualificando o debate sobre implementação com todos os envolvidos e interessados. E a Vera, do PSTU, não menciona nada, não apresenta proposta, não fala nada sobre pessoa com deficiência. E é isso, gente. Eu espero que com base nisso vocês começem a pesquisar também sobre seus candidatos a senador e deputado e ao governo também. Pesquisem os históricos deles, pesquisem se eles já não deram aquelas canetadas em relação às nossas leis, como o Confaz fez agora aumentando o ICMS de 2 anos para 4 anos. Veja se o governo atual que foi a favor dessa lei do Confaz, vê se esse governo atual quer se reeleger. Se eles querem se reeleger, você vai dar seu voto pra ele, pra uma pessoa que legisla contra você? É bom a gente parar pra pensar sobre isso. E é muito importante a gente ter em mente que se você não está nem citado num plano de governo, você pode ter certeza que você não é prioridade nesse governo e também que você provavelmente não é o tipo de pessoa que o seu candidato mais gostaria de ter como amigo.
Então, gente, antes de sair votando em qualquer candidato, é bom a gente parar pra olhar o plano de governo, o que ele defende, o que ele acredita. É bom a gente sempre repensar e olhar direito que tipo de Brasil a gente quer, que tipo de mundo a gente quer pra nós, pessoas com deficiência, que chamam o quê? Você não tá cansado de sofrer preconceito? Eu tô. Eu quero um candidato que tenha políticas públicas de inclusão. Então a gente já sabe em quem eu não vou votar. Olhem bem quais são as propostas do seu candidato, não saia votando em qualquer um, tá? E fica aí no canal que tem um monte de coisa legal pra você assistir.